Boa noite, mais uma vez. Agradecemos a presença de todos aqui para essa reunião, aos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Estamos na 75ª semana do Livro Espírita de Franca, que é uma realização da Livraria Espírita Idefran. E, para nossa alegria, hoje temos a presença do Paulo Hernandes, que já esteve aqui a semana passada, né, um estudo em grupo. E ele é da Casa Espírita Maria de Nazaré e fará o tema para a gente, Desperte para a Renovação. Já fizemos a leitura, né, que já fizemos um preâmbulo aí do tema. Nós agradecemos mais uma vez a presença dele e assim que a gente terminar a nossa prece de abertura, ele estará com a palavra. Vamos mentalizar então Jesus e toda a equipe espiritual que ampara essa casa, que nos acompanha a cada segunda-feira e também aos outros trabalhos durante a semana. Pedimos todo o apoio necessário para essa realização. Que os nossos corações estejam aptos a ouvir, refletir e colocar em prática o estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos dos males que ainda carregamos em nós. Em seu nome, Jesus, amigos espirituais, damos iniciada a nossa reunião da noite. Que assim seja. Jesus, divino amigo, possa nos conferir o teu amor, inundando os nossos corações de ânimo, otimismo, fé e esperança, sobretudo nesses dias que se seguem. Estudiosos de universidades muitas, eles descobriram um quadro notável, uma situação muito interessante. Eram cientistas de Israel, cientistas dos Estados Unidos, onde a ciência muito ali trabalha. E eles descobriram que uma atitude é o suficiente para liberar a ocitocina, que é o hormônio do afeto, o hormônio do amor, que todo mundo tem ciência. Mas não só liberar a ocitocina, ele aumenta a confiança. Mas além de aumentar a confiança, ele reduz o estresse, que todos nós queremos reduzir. Mas além de reduzir o estresse, ele abre sorrisos, ele planta sorrisos e melhora o nosso clima da alma, o clima ali naquele momento que passa. Eu preciso passar para o meu coração essa atitude, que essa atitude possa ser comum e diária nos meus dias, nas minhas horas. Eu gostaria de convidar você para participar também dessa atitude. Essa atitude que cria, que libera a ocitocina, que melhora a confiança, que traz ali uma redução do estresse, que melhora ali o sorriso do outro. Parece uma fórmula mágica, mas não é. É mais simples do que nós imaginamos e ele pode transformar o nosso momento, pode transformar o nosso dia. Eu queria convidar os amigos para participar dessa experiência. Tudo bem? Eu sei que todo mundo vai dizer, vai ficar em silêncio, ninguém vai dizer nada, mas mesmo assim nós vamos fazer o convite. Esse convite para mudar o nosso clima da alma, para melhorar o meu ambiente mental, para melhorar o meu dia, para me dar mais confiança, mais ânimo. Como dizem os cientistas, liberar a ocitocina é tão fácil.
Basta olhar para o lado. Quando nós olhamos para o lado, há um colega. E você vai olhar para o lado e vai estender a mão e vai cumprimentar o colega, vai dizer boa noite. Quando você estende a mão, cumprimenta o colega e dá uma boa noite, você endereça por uma transfusão de energias do teu coração o que o outro tem necessidade. Mas nós também recolhemos o que precisamos para melhorar o nosso dia. Então dê a mão para o outro, companheiro. Dê a mão e diga boa noite. E diga lá. E sempre que a gente se disser boa noite, vai melhorar o nosso dia. Nós vamos sorrir, vai destravar a nossa língua. Nós vamos conversar. É preciso acabar. Esse mundo de hoje, ele segue isso, tem que levar o abraço, levar o beijo, levar o carinho, levar o afeto. Hoje está muito difícil de levar o afeto para o outro. Hoje está muito difícil de levar carinho para as pessoas que estão às vezes do nosso lado. Às vezes nós amanhecemos com a esposa do lado e ficamos mudos, atravessamos o dia calado e voltamos em silêncio. Será isto viver? Será isso ter uma rota de vida bela e iluminada? Será que não chegou o momento de transformarmos a nossa vida? Hoje nós vivemos muito online, a toda hora, a todo instante. Nem sei quem está do outro lado, mas será que não chegou o momento de viver ali a proximidade com o outro, de olhar nos olhos do outro, de endereçar a nossa palavra, o nosso carinho? Eu, pelo menos na minha época, namorar era ao vivo e a cores, ali, junto do outro. Hoje é só ali por celular, coisa do tipo, né? Não. O nosso dia vai ser diferente. Nós vamos namorar, nós vamos falar, nós vamos conversar, nós vamos dialogar ao vivo e a cores com a pessoa do lado. Quando nós conversamos ali frente a frente, todo o meu sentimento, todo o meu carinho, toda a minha bondade, se ela existir, ela vai escapar pelo magnetismo que vai impregnar as minhas palavras e vai alcançar aquele coração. Mas se eu não tiver voz para levar ali a palavra, para abraçar aquela pessoa, o meu estado mental, as minhas vibrações, naturalmente vão abraçar, mas muito mais. É nós que recolhemos o abraço daquele que ali está. Eu já recebi muitos abraços, já recebi muitos cumprimentos, aperto de mão. Hoje eu aperto a mão de todo mundo, porque eu sei que eu recolho muito mais do que eu mereço. Mas quando eu recolho o abraço, eu recolho aquela doce energia. E outra coisa que eu vou dizer para os amigos do Cristo Consolador. Antigamente, o abraço, ele demandava mais tempo e eu cronometrei o abraço. Eu cronometrei o aperto de mão. Ele dura 2 segundos. E quando é 2 segundos, é muito. Antigamente, o abraço, antigamente, o aperto de mão, ele demorava às vezes alguns minutos. A pessoa contava o dia dela e quando contava ali as suas experiências, recolhia também o carinho da pessoa que lá estava. Dia desses, eu fiz uma palestra e quando eu terminei a palestra, todo mundo ia saindo, todo mundo foi embora. Eu dei um tchauzinho para todo mundo e de repente daquela porta veio um menino de 7 anos de idade, 6 anos de idade. Ele veio e falei, meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma bala para dar para essa criança. Ele veio e não me disse nada. Ele nada falou, ele apenas abriu os braços e me deu um abraço. Foi o abraço mais doce que eu ganhei naquela noite. O abraço de uma criança, ele vai comunicar o teu carinho, o teu afeto. Então abrace o teu filho hoje. Abrace o teu papai, a tua mamãe. Abrace aqueles que estão ao teu lado. Isto é uma das formas da gente transformar o nosso coração e dar um novo sentido para a nossa vida, que às vezes fica engastalhada no silêncio, todo mundo quieto, ninguém fala nada, então converse, fale alguma coisa, diga um alô ali para a esposa, para o marido, né? Ele precisa disso. Corações amigos, a humanidade ela está caminhando a passos ligeiros das invenções. As invenções de hoje são fantásticas. A toda hora, a todo momento, a TV, o jornal, o rádio, o celular anunciam uma nova invenção. E são invenções de deixar a gente de boca aberta.
Como pode alguém inventar aparelhos desse tipo, desse nível? E a invenção de hoje, ela é obsoleta daqui a 2 meses, 3 meses. Então essa rapidez encanta o nosso coração e, claro, provoca surpresa. Então o número de inventos, o número de invenções ali na área da medicina, da tecnologia, da engenharia aeroespacial, da eletrônica, é fascinante, é incrível. Se você buscar no jornal amanhã, você vai ver um novo invento e isto fascina. Lamentavelmente, se essas invenções estão voando de forma avassaladora, as conquistas e as descobertas no campo moral, no campo dos sentimentos, no campo espiritual, elas estão engatinhando, sabia? Elas estão qual se fosse uma tartaruga lentamente, e quando ela olha as invenções da matéria, as invenções tantas, elas estão voando à nossa frente. Quando tal acontece, diz Chico Xavier que existe um desequilíbrio. Se nesse ponto as invenções do mundo, as invenções da máquina, se as conquistas morais, as conquistas do amor, as conquistas da bondade, da generosidade, da fraternidade, as conquistas do sorriso, as conquistas do carinho, quando elas são pequeninas, existe uma diferença muito grande entre esta e esta. E é exatamente essa diferença entre as conquistas da terra, as conquistas materiais e as conquistas morais, é que André Luiz, Emmanuel e Chico Xavier diz: isto provoca no homem o que ele chama de tédio, o que ele chama de angústia, o que ele chama de tristezas muitas. A Organização Mundial de Saúde, ela afirma, no dia de hoje, ou nos dias de hoje, existem mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos ali na capacidade mental, na capacidade de raciocínio, nos transtornos, nos desequilíbrios, e o mundo só tem 8 bilhões. Então, 1 bilhão de pessoas padecendo essas dificuldades é muito, é preciso trabalhar. E todos nós sabemos dessa realidade, todos nós vemos essa multidão à nossa frente. Basta nós caminharmos pelas avenidas do mundo. Quando tu caminhares pelas avenidas do mundo, tu vai ver aqueles que abraçaram os tesouros da terra, não raro aqueles que se entulharam com essas questões só da terra. Eles trazem um rosto cansado, eles trazem um rosto cansado, aquele rosto pesado, os olhos já não brilham mais, o sorriso já apagou, os sonhos já não existem, a esperança está padecendo. Então é imperioso buscar um outro sentido para a nossa vida. Essa vida, ela traz tédio, ela traz tristeza, ela traz amargura, ela traz dor e sofrimento. Será essa vida que nós queremos? Será essa vida de que nós tanto precisamos? Será que nós não desejamos mudar essa questão para buscar um outro sentido de vida, para acender luzes na nossa casa? Percebeu que a nossa casa, às vezes, as luzes da alegria se apagaram? Percebeu que as luzes da esperança já não se acendem mais? Percebeu que as luzes da fraternidade, da amizade, ali, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o papai, com a mamãe, elas estão apagando? Será que não chegou a hora de nós gritarmos para o nosso coração que é o momento de buscar uma renovação, uma transformação, uma modificação? Este é o convite que o coração do alto faz ao coração da terra. Eu sei que muitos de nós, eu mesmo, fico pensando, é preciso ter uma fórmula complexa, com certeza, para cuidar do nosso coração. É preciso ter uma fórmula difícil para implantar no nosso coração, para que a alegria, para que o ânimo, para que a paz, para que a amizade, a fraternidade possa vicejar em nossa alma e a gente acender o sorriso. Será isso preciso? Se for preciso, nós vamos ter que comprar estas fórmulas e elas não vão ser baratas. Mas alguém em 1935, ali no estado de Ohio, dos Estados Unidos, teve uma ideia brilhante, uma ideia notável. Ele padecia amargamente com o que muitos ainda padecem nos dias de hoje. Ele padecia, estava aprisionado, agrilhoado aos etílicos de então, ao álcool de outrora.
E o algo de outrora é o mesmo de hoje. O algo de hoje, ele ainda provoca aquela derrubada na família, ele provoca a expulsão dos amigos do nosso coração, ele provoca a perda do trabalho, a perda do emprego, e são tantas perdas com os etílicos que ele lamentava, ele mesmo com certeza passava por essa dificuldade. E como corrigir? De que forma corrigir essa situação para transformar o nosso coração? A ideia dele foi brilhante. A ideia dele se transformou na terapia de maior força na Terra para transformar corações. Ele buscou alguns amigos e criou um grupo. Vocês sabem qual grupo que é? É o grupo Bará, é o grupo que fala só hoje. Mas só hoje não foi bastante. Além do só hoje, ele buscou outros recursos. E os recursos que ele buscou foi, para associar ao só hoje, foi a caridade, foi a humildade, foi a prece. Era tudo que precisava para ter o coração simples, era tudo que precisava para ter a prece e o crer e a comunhão com Deus. Era tudo que ele necessitava. E quando ele abraçou esse propósito, ele teve sucesso, ele teve êxito. Porque a ansiedade que perturbava alguns corações, ele dizia: só hoje que você não vai beber. Então a pessoa, para vencer ali aquela ansiedade que não é fácil, não é tão simples, ele se esforçava, porque todas as terapias pedem o teu esforço, pede a tua dedicação, pede a tua disciplina, pede o teu sacrifício muitas vezes, e muitos deles às vezes não conseguiam. Então ele mesmo dizia que seja só até meio-dia. Só até meio-dia eu não vou beber, só até 10 horas eu não vou beber, e depois eu renovo novamente esses propósitos. E nós podemos importar isso para o nosso coração. Sabe, lá em casa, só hoje eu terei paciência. Lá em casa, só hoje eu serei carinhoso. Lá em casa, só hoje eu vou ser tolerante. Só hoje eu vou ser amigo. Só hoje eu vou comprar um presente para o meu filho, para minha esposa. Só hoje eu vou ter um abraço ali junto daqueles que estão comigo. Só hoje eu serei sereno, eu serei tranquilo, eu serei amigo. Então, corações do Cristo Consolador, busque-o só hoje para o teu coração. Só hoje eu vou ter paz. Só hoje eu vou ter amizade com aquele que está ali do lado. Só hoje eu vou perdoar. Só hoje eu vou conversar, eu vou dialogar. Só hoje eu vou pensar. Só hoje eu vou amar. Se nós assim o fizermos, esse dia ele vai ficar preso ao nosso coração e nós nunca mais vamos perder essa disciplina de dizer só hoje. Então, corações amigos, eu sei que vocês estão dizendo só hoje para o teu coração. Talvez alguns estejam dizendo só hoje eu vou oferecer o perdão. Só hoje eu vou oferecer o sorriso. Só hoje eu vou levar um abraço para meu pai, para meu filho, para minha mãe, para minha esposa e para aqueles que estão ao meu lado. Quando nós fizermos esse esforço, nós não vamos sofrer tanto. Jesus colocou o só hoje na poesia mais bela que o mundo conhece e que é o Pai Nosso. Colocou de uma forma, talvez, que a gente precisa entender, mas Chico Xavier nos disse, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. E eu sempre falava errado. Eu sempre dizia, nos dai hoje sempre. Não, nos dai hoje. Era como se Jesus falasse com o meu coração, preocupa-te com agora, preocupa-te com hoje, porque senão isso gera ansiedade, porque se nós ficarmos naquela de, se o ano que vem eu perder o emprego, se o ano que vem minha esposa separar de mim, se o ano que vem eu ficar doente, se o ano que vem o mundo acabar, a ansiedade vai me dominar. Então viva hoje. Amanhã nós teremos outra oportunidade de conversar com Deus e com Jesus. Conversar com o alto, mas é necessário falar com o alto, dialogar com o alto. Eu sei que vocês têm essa tarefa. Despertam falando com Jesus. Recolhem ali com o abraço celeste de Maria, Mãe Santíssima, e nós vamos agasalhados com os recursos
que precisamos para caminhar um tanto mais. Então, corações amigos, só hoje é dia de mudar. Amanhã também, só hoje será o dia de transformar o nosso coração. A cada só hoje, nós vamos agregando ao nosso coração as virtudes celestes de que nós precisamos, os tesouros imperecíveis do alto, que às vezes é difícil de guardar no coração, às vezes é difícil guardar a humildade, a bondade, o perdão. Então, meu Jesus amado, mas só hoje vai ficar mais fácil de exercitar o perdão. 1975, pouca gente aqui tinha nascido, talvez alguém tinha nascido e tal, e eu também, eu tinha nascido. Eu tinha 15 anos nessa época. Eu tinha 15 anos. Na verdade, nesse episódio eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, a minha mamãe, ela tinha sido alcançada por um câncer. Ela fez a cirurgia. Naquela época os recursos eram pequenos, não são tão expressivos como hoje. A Alessandra depois vai dizer isso. Os recursos eram diminutos. E o câncer novamente voltou. E quando o câncer voltou, lá estava ela se tratando. E eu me lembro daquela tarde quase noite. Ela estava ali na cama, naquele quarto. E eu estava na porta, olhando a minha mãe, ali naquele quarto de dificuldades tantas. Minha mãe olhou para mim e disse: aproxima-te. Eu me aproximei e ajoelhei na cama, bem ao lado para ficar junto aos olhos de minha mãe. E minha mãe olhou para mim e disse: hoje você vai conhecer o câncer. Eu tive tanto medo, mas tanto medo, que o meu coração disparava. E ela pegou a minha mão. Quando ela pegou a minha mão, ela levou na tumoração que era do tamanho de uma laranja, sabe? Ela era muito grande. Ela colocou e talvez por um segundo, para mim durou uma hora, talvez um dia, talvez uma eternidade, de dor no meu coração em saber que ela estava naquele quadro. Mas mamãe me chamou porque sabia que iria partir. Estava partindo. Ela me disse: meu filho, tu já sabes estudar sozinho, trabalhar sozinho, e isso e aquilo. Mas ela completou: meu filho, você vai fazer uma série de escolhas, que as tuas escolhas sejam nobres, para lhe enobrecer a alma. Porque lembra, meu filho, quem planta ventos, colhe tempestade. Então, aquilo que você escolher, ele vai ter uma repercussão, ele vai ter uma consequência. Então, o que tu escolhes, tu terás consequências. Então, antes de escolher aquilo que você vai guardar no coração, ou que vai ficar contigo, ou que você vai tomar essa ou aquela atitude, lembre, esta escolha terá consequências. Até hoje, mamãe partiu, eu falo com o meu coração, e então, quais serão as consequências de tomar essa ou aquela atitude? Ela vem me dizer que eu preciso saber escolher. Na vida nós precisamos saber escolher. Às vezes nós escolhemos aquilo que não presta, aquilo que não é bom. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Eu tinha 12 anos e aquela leva de menino, né? Naquela época era molecada que a gente chamava. Aquela leva de moleque, eles iam para o campinho jogar, eu também ia. E aqueles 14, 15, 20 meninos de 12 anos, 11 anos, lá estava tal, e eles cada um arrumavam uma moedinha talvez de 1 centavo, 2, e todo mundo reunia para comprar uma maçã de ouro. A maçã de ouro era uma delícia. Eu creio que até hoje tem maçã de ouro, mas vocês nunca tomaram maçã de ouro, né? Meu Jesus amado, vocês não foram meninos. E a maçã de ouro era uma delícia. Eu me recordo que naquele dia, era tarde, o grupo lá estava, todas as estripulias, todas as aventuras da meninada que eles fizeram, eles foram novamente para aquela lanchonete e cada um buscou ali aquela moeda que, meu Deus do céu, 1 centavo era muito, e nós conseguimos comprar mais uma maçã. E lá, para tomar a maçã, não era esse copo, era um copo de água frutificada pelo meio, porque não dava para todo mundo. Então cada um tomava um pouquinho de maçã de ouro.
Houve um dia que eles mataram a minha infância. O dia que eles mataram a minha infância foi quando 3 amigos, já de 13 ou 14 anos, eles colocaram o braço no balcão, olhou ali para o atendente e disse: hoje nós queremos 3 doses, 3 aguardentes. Mas aquilo doeu tanto no meu coração, era como se acabasse com a infância ali naquele momento, naquele instante. Eles fizeram aquela escolha, eles tomaram aquela decisão. Eu até que me deram um pouco de cerveja para experimentar, eu achei amargo, eu talvez achei amargo e acabei não me aderindo, mas os meus amigos, eles buscaram essa condição. Mas alguns deles não ficaram só nessas bebidas, buscaram outros recursos e tiveram consequências tão amargas. É exatamente as escolhas que nós fizemos. Eu fiz a minha escolha, eles também fizeram as escolhas, vocês fizeram tantas escolhas da vida e hoje tem as consequências belíssimas de uma família encantadora, as consequências divinas de uma amizade com quem muito te ajuda, com quem muito coopera contigo. Então, nós precisamos lembrar que todos nós fazemos essa ou aquela escolha. E essa escolha ela terá consequências, às vezes amargas, às vezes dolorosas, às vezes felizes, às vezes amiga. A consequência de ter uma amizade, a consequência de buscar a doutrina espírita. Buscar a doutrina espírita foi algo mais belo ao meu coração. Eu tinha 18 anos, 19, foi em 1978, o amigo, ele me chamou, ele me disse: você conhece a doutrina espírita? Eu disse: não, você quer conhecer? De jeito nenhum. Isso não é coisa de homem de bem, porque foi o que me falaram. Me disseram que a cabeça de quem era espírita era diferente, de fato é diferente mesmo. Era diferente, então eu disse: não, mas você nunca ouviu falar de carne? Nunca ouvi falar. E depois de muito tempo ele disse: eu posso me emprestar um livro? Eu disse: claro. Ele me emprestou um livro, não sei se vocês conhecem, chama O Livro dos Espíritos. Eu li o livro talvez uns 20 dias, eu fiquei encantado. Eu disse: não tem outro livro? Ele disse: sim, tem um Evangelho, e depois do Evangelho outras e tantas obras. E passei a ler, e o tempo passou. E nós formamos, quando a gente forma, cada um vai para um caminho. Ele foi para o seu caminho, eu fui para o meu caminho. Isso em 81. Há uns 4 anos atrás, eu descobri ali no Facebook. Eu disse: mais que encanto, mas é preciso dizer que ali num dia da faculdade, ele me perguntou se eu tinha dúvidas. Eu disse: eu tenho uma porção de dúvidas. Tem um mundo de dúvidas sobre essa questão de espírito, reencarnação, tudo isso, eu tenho dúvidas. Ele olhou para mim e disse: vamos fazer a palavra não é muito legal. Ele olhou para mim e disse: vamos fazer um pacto. Eu olhei para ele e disse: vamos. Falou: quem morrer primeiro volta para contar para o outro se é verdade, se é mentira. Eu tenho medo até hoje. Falei: vai que esse cidadão me aparece. E ele me apareceu nas páginas do Facebook. Quando ele me apareceu nas páginas do Facebook, eu disse: meu amigo, que alegria de te encontrar vivo. Que alegria de saber que você... porque se tivesse morrido eu já teria vindo ali se apresentar, né? Olha, é mentira ou é verdade? E eu disse: que encanto. Ele me perguntou: e aí, como está trabalhando? Eu falei: trabalhando um pouquinho, às vezes falando um pouquinho ali, às vezes estendendo a mão aqui, mas muito pouco. Eu disse: você, meu amigo, deve estar trabalhando muito ali na causa espírita, para o espiritismo, para aqueles que padecem e que sofrem. Ele olhou para mim e disse: abandonei o espiritismo há muito tempo. Aquilo tocou tanto o meu coração. Eu falei: mas meu Deus, você me ensinou a ser espírita, você me apontou o caminho para trazer luzes de esclarecimento, de consolo, de conforto para o meu coração, e você se distancia do espiritismo? Sim. Eu disse: mas por quê? Ele disse que não estava preparado para viver no espiritismo. Eu falei: Jesus amado, eu quase que cancelei ali o pacto de um morrer primeiro, o outro morrer, então tudo bem, né? Mas eu sei que ele fez a escolha dele. Se ele fez a escolha dele,
eu tenho que guardar a minha, porque nós somos assim. Às vezes nós estamos em grupo, esse grupo todo, ele resolve viver o Espiritismo, e vocês começam a trabalhar, e visitam aqui, vão a hospitais, cooperam com aquele que padece aquela dificuldade, levam um agasalho, levam um sorriso, levam afeto, levam uma mensagem de amor, e de repente um dos nossos amigos abandona. Ah, não quero mais saber disso. E de repente outro também, e mais outro. Será que eu também tenho que abandonar? Não. O compromisso é do meu coração. Se o compromisso é do meu coração, eu vou trabalhar, ainda que com dificuldade, eu vou exercitar o propósito de viver o Espiritismo, deixando Jesus no meu coração. Eu aprendi com o Chico, lá na Sombra do Abacateiro, eu vi, quando ele fez o Evangelho, ele fazia o Evangelho e endereçava, mas com tanto carinho, com tanto amor. Ele não só endereçava, ele respondia às perguntas sem uma gota de vaidade. Tudo o que ele queria era explicar, era consolar, era confortar. E ele passou a distribuir ali os víveres, os agasalhos, os cobertores, pães, leites, dinheiro, recursos amoedados. Eu achei aquilo tão belo. Eu disse, um dia eu vou fazer isso. E um dia eu fiz isso e encantou tanto o meu coração. Encantou tanto o meu coração e de alguma forma nos transforma, porque o belo da caridade, o fascinante da caridade não é você receber a gratidão do outro. Não. O outro não precisa dizer nada. Não é você ter o teu nome ali anotado nesse ou nessa ou naquela. Não é isso. O fascinante da caridade, o belo da caridade, é quando você estende a mão e o outro dá aquela sensação de alívio, de que ele recebeu o que precisava. O outro acende uma chama de esperança para saber que agora é possível caminhar um tanto mais. O outro se alivia, como tantos já se aliviaram. Um dia eu estava diante de um rapaz que tinha frio. Ele tinha frio, ele sofria, era um andarilho, ele andava para lá e para cá. E eu estava com a camisa e uma blusa. E o rapaz queria uma blusa, eu preciso de uma blusa. Eu disse, fique tranquilo, meu amigo. Aquele era um tempo de frio, eu resolvi caminhar com uma blusa no carro. Por que caminhava com a blusa no carro? Olha, aqui está. Eu fui lá no banco de trás, não estava, e falei para ele, olha, você me espera, porque minha esposa coloca tudo ali no porta-malas, fique tranquilo. Eu fui lá, abri o porta-malas, não tinha nenhuma blusa. Ele olhou para mim e olhava para minha blusa. Eu falei, Jesus amado, eu tinha esquecido de levar 2 blusas porque fazia muito frio. Ele olhou para mim, eu olhei para o céu, porque eu tenho que olhar para Deus. Eu olhei para Deus e perguntei, e agora? Deus ficou em silêncio, como dissesse, você não pode cooperar? Eu disse, sim, sim. Eu fui tirando a blusa, e tirei a blusa, e ali ofertei ao amigo que lá estava. Aquela blusa quentinha, eu vi quando ele colocou aquela blusa quente. Ele passou a mão assim, e respirou aliviado. E só deu um tchauzinho, e desapareceu daquela rua. Aquele dia eu disse, eu vou morrer congelado. Ah, vou morrer congelado. Olhei para o céu e falei, olha, agora eu preciso do socorro. Terminei a palestra, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, terminei a palestra, o grupo saiu encaminhada. Não senti uma gota de frio. Era como se o agasalho divino me aquecesse a alma e eu não sofresse tanto. Então, para transformar a nossa vida, é preciso sim de um pouco de desprendimento, um pouco de despojamento. Muitas vezes, quando alguém bate a porta de minha casa, eu vou lá no guarda-roupa, tem 30 blusas. Eu falo, não sei qual que é o número. 30 blusas eu exagerei um pouco, mas tem muitas, né? Então, que a gente não tenha ali aquele desejo de guardar. Falar, não, essa eu vou usar no carnaval. Essa, carnaval não, que espírita não vai, mas pelo amor de Deus, gente, eu vou usar isso no casamento, isso. Então nós precisamos aprender dessa forma. E quando nós lembrarmos, eu nem sei se falei, quando nós percebermos que a nossa casa mental, nós precisamos vigiar muito a nossa casa mental para transformar o nosso dia,
para transformar o nosso momento, para transformar a nossa existência. Nós precisamos disso. Tu queres uma vida renovada? Mude a tua casa mental. Jesus não disse a Pedro, João e Tiago, ali no horto de Getsemane, para vigiar, enquanto ele estaria orando com Deus. Eles ali estavam dormindo, eles não vigiaram, mas Jesus não falava para vigiar os soldados do Sinédrio que viriam prender. Jesus dizia para vigiar a nossa casa mental, porque é uma série de pensamentos infelizes que encaminham o nosso coração para outros rumos. Eles são, na verdade, eles vão trazer uma sucessão de expressões que vão lhe perturbar. Eles te convidam aos palavrões, à agressividade, à maldade, à crueldade, à raiva, ao ódio, à ira, ao ciúme, à inveja. Tudo isso fica na tua casa mental. Eles te convidam para isso. Isto é um homem velho. E este homem velho é o pior timoneiro, é o pior motorista, é o pior piloto, é o pior condutor que pode te conduzir. Se tu deixares o teu coração e a tua casa mental ser conduzida por esse timoneiro, espere, ele não vai te levar para campos verdejantes, onde há flores, onde há perfume, onde há vibração divina abraçando o teu coração para lhe trazer paz. Estes timoneiros do ódio, da ira e da raiva, eles vão precipitar o teu coração em abismos de sofrimento, de padecimento, de dor. Eles vão acabar ali com o grupo da família, com o grupo dos amigos, com o grupo do trabalho, com o propósito de guardar Jesus no coração. Então é preciso vigiar. Se tu vigiar um tanto mais, você não vai tombar nessa questão e não vai sofrer tanto. Então vigie o teu coração. Se tu vigiar o teu coração, é hora de falar com Deus, é hora de falar com o alto. E todos nós temos que ter o ato da prece, o ato do diálogo com Deus. Se nós tivermos esse diálogo com Deus, o nosso dia vai mudar e muito. Então nessa vigilância, quando todos esses homens velhos eles estão te arrastando para essa situação amarga, dolorosa e difícil. Eu estava numa segunda-feira. Na segunda-feira eu tive que ir a uma casa, eu trabalho na construção, eu tive que ir a uma casa comprar algo. E quando eu fui comprar algo, a casa, essa casa de comércio, ela é muito grande, muito grande. E há muita gente trabalhando nessa casa, muita gente. E quando eu lá cheguei, eu fui lá para o rapaz e falei, eu preciso desse material. Esse material você vai falar com o atendente e tal. E eu segui ali naquele movimento, ali dentro, tal, aquele mundo de gente, e eu cheguei até o atendente. Quando eu cheguei ao atendente, ele era o coordenador daquela área. Quando eu comecei a falar com ele, ele começou a expressar alguns verbos não tão doces. Ele estava irritado com o dia, estava irritado com o grupo que ele coordenava, estava irritado com a tua situação, o teu momento, o teu instante, tudo que falava era irritação, era raiva, era ódio que estava no teu coração. Eu olhei para ele e disse, hoje é segunda-feira, são 8h30 da manhã. Eu fiquei pensando, como é que ele vai estar às 5h da tarde? Ou melhor, como é que ele vai chegar sexta-feira à tarde? Porque ele estava condensando vibrações perturbadoras na alma. E essas vibrações que nós guardamos no nosso clima mental, nós carregamos, essas vibrações vão conosco lá para a nossa casa. E essas vibrações, elas vão ganhar expressão alcançando os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso papai, e elas não serão doces, elas não serão suaves, elas serão perturbadoras. Então eu disse a ele, meu amigo, eu posso falar contigo? Ele disse, claro. Eu fiz um convite a ele. Meu amigo, você vai pedir 5 minutos para o seu patrão. Você vai pedir 5 minutos de recolhimento. E você vai pagar mais tarde, quando daqui sair. E ele cruzou os braços e olhou nos meus olhos e eu continuei falando. Você vai sentar, buscar um lugar em silêncio, o melhor lugar. E esse lugar que você vai sentar todos os dias, você vai magnetizar com o teu sentimento, com o teu afeto, com o teu amor e vai receber o que tu precisas para melhorar sempre mais. Então vá até esse lugar e você vai se acerenar, você vai se sentar à
acomodar. E quando respirar, guarde a certeza que estará respirando o oxigênio divino. E esse oxigênio celeste, ele diminui as sombras que nos perturbam. Mas guarde a convicção de que ali à sua frente está Deus. E Deus vai colocar as mãos luminosas sobre a tua fronte. Eu até sei, muita gente já disse, mas Deus não tem mãos. Mas o Deus da minha possibilidade, Ele tem mãos. Ele fala comigo, Ele me ouve. Esse Deus me abraça. E esse mesmo jovem, eu pedi para que ele se recordasse, se lembrasse que no momento da prece, ele estaria recebendo as mãos celestes de Deus, irrigando todo o teu corpo, numa transfusão de energias divinas, levando para cada célula o recurso de que ele tem necessidade para se apaziguar, para se consolar, para se confortar e muito mais, meu amigo. Depois que o alívio banhar o teu coração, depois que o teu coração estiver banhado por este sol divino, você vai falar com Deus. Nesse diálogo com Deus, você vai pedir para que essas vibrações iluminadas alcancem todo o teu grupo, mas muito mais do que o seu grupo, que possa alcançar o coração da tua casa. Então nós temos que ter assim, nós temos que ter um momento para falar com Deus. O meu melhor momento para falar com Deus é logo que eu acordo. Eu tenho ali de 20 a 30 minutos em diálogo com Deus. É o diálogo mais belo e mais encantador ao meu coração. Logo mais à tardinha, à noitinha, eu me encontro novamente com Deus. Eu preciso buscar a comunhão de que eu tenho necessidade. Eu preciso buscar proximidade com Deus. O homem de hoje, alguns deles estão se distanciando de Deus. E nessa distância, eles estão castigados pelas ilusões, pelas fantasias, pelos prazeres do mundo, que são alegrias mentirosas, e eles muito sofrem. E nós precisamos nos aproximar de Deus um tanto mais. Se nós nos aproximarmos de Deus um tanto mais, o nosso coração vai se modificar. Porque isto significa comunhão. E nessa comunhão com Deus é que nós recolhemos o amparo celeste, o amparo divino. Diz Valdo Pereira Franco que o homem que crê, ele cria campo para recolher o benefício de ter necessidade. E o homem que tem uma gota de fé, ele cria um canal para receber o socorro divino. Então guarde tua certeza, e se tu creres, se tu tiver uma gota de fé, a bondade celeste do alto estará no teu coração. Mas engraçado, não fica só no seu coração, fica também no coração da tua casa, abraçando a ti e abraçando a todos que lá estão, criando aquela redoma de luzes a lhe proteger, a lhe amparar. Então basta levantar o nosso coração para a modificação, a renovação. Será que não chegou a hora da nossa modificação? Da nossa transformação? Se não chegou a hora, é preciso dizer e ter um diálogo com você mesmo. Não precisa ser logo que chegar em casa. Reserve ali alguns minutinhos amanhã e tenha um diálogo com o teu coração. Fale com o teu coração. Eu me encontrei com um rapaz, e esse rapaz, ele dizia tudo o que não podia. Ele tinha dificuldade ali com argumentos menos doces e tal, e tudo que ele falava era perturbador. Eu ia falar sobre a sua família, eu comecei a falar sobre a família, e a família dele só tinha inimigos. Eu disse, meu Deus, mas que família que só tem inimigo? Eu falei, vou falar sobre o trabalho. Eu falei, mas e o trabalho? Só tem adversários. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu vou falar então da espiritualidade, porque você é espírita. Olha, eu estou cansado de ter obsessor do meu lado. Eu falei, mas meu Jesus amado, então vamos falar de saúde. Ele começou a enumerar as doenças que tinha. Ele começou a enumerar as dificuldades. Eu falava sobre a prece, ele dizia que isso não era suficiente para aliviar-lhe o coração. E eu comecei a pensar, esse rapaz, ele precisa sim de um psiquiatra, esse rapaz precisa de um psicólogo, ou quem sabe um padre, ou talvez um atendente ali da casa espírita para ter um diálogo com ele. Eu comecei a falar com ele, mas eu tive algo na minha cabeça. Eu falei, meu amigo, eu agora sei, você precisa ouvir, sabe quem? Ele ficou na expectativa. Eu disse, você precisa ouvir você mesmo.
Se for possível, grave a tua voz por alguns minutos, por algumas horas. Você vai se identificar de uma forma diferente. Você vai se identificar com aquele que guarda pessimismo, com aquele que guarda agressividade, com aquele que guarda inimizade, com aquele que guarda maldade, que guarda tudo isso. Mas mesmo se tu souberes disso, é a oportunidade de transformar o teu coração. A vida, ela nos aponta isso. Houve um período aqui em Franca que todo mundo fazia quiliografia, todo mundo fez quiliografia do dedo, aquela foto do dedo que sai colorido, né? Isso. Eu estou vendo que eu estou um pouquinho já velho, viu? Porque vocês não fizeram. E não faz tanto tempo, faz uns 30 anos só, é por isso. Mas eu fiz a quiliografia. A quiliografia foi descoberta por Semyon Davidovich Kilian, um russo, e que ela tira ali, é como se fosse a aura da gente. E quando eu fiz a quiliografia, eu voltei na semana seguinte para perguntar à moça que havia tirado a foto. Ela me esperou e apresentou aquela foto. Quando ela apresentou a foto, eu disse, mas que foto belíssima, certamente se parece com o meu coração. Mas pode dar a tradução, que você que é estudiosa, sim, eu percebi aqui por alguns recortes, por alguns pontos, por algumas luzes, que você é orgulhoso, egoísta, vaidoso, ciumento, invejoso. Eu disse para ela, mas como é que acerta assim, só numa fotografia? Mas se acertou dessa forma, é um acerto para o meu coração. Eu vou me encontrar, se eu sou egoísta, eu vou estudar sobre o egoísmo, conforme nos recomendou Divaldo. Se eu sou invejoso, aprenda o que é ser invejoso. Se nós aprendermos o que é ciumento, nós saberemos como combater essa dificuldade. Então, se tu fores, se guardares alguns ciúmes, alguma inveja, algum orgulho, algum quadro diferente, estude sobre isso. E se você estudar sobre isso, você terá os recursos para combater. Você vai descobrir que o egoísta, depois que ele estudar, ele vai trazer para o coração a humildade, desprendimento, despojamento. Há algo mais perto do que isso. Não há algo mais perto do que isso. Então nós precisamos aprender a esse propósito de trocar essas dificuldades. Diz ali Bill Wilson, aquele que criou a que não basta apenas afastar algum pensamento, algum hábito infeliz, é preciso colocar outra coisa no lugar, porque se nós deixarmos aquele espaço vazio, ele volta, ele ganha espaço, nos domina e a gente volta a ser aquele homem velho novamente, agredindo, ferindo, maltratando, fazendo o mal para esse ou para aquele. Então é preciso colocar algo de novo no teu coração. É preciso, aquele que quer mudar o teu coração, a despertar para uma vida nova, é preciso, em primeiro lugar, algo, como disse Emmanuel a Chico Xavier, é preciso alguma disciplina. Se tu tiveres disciplina, se tu tiveres esforço, se tu tiveres dedicação, se tu tiveres a certeza da frequência de que pode mudar esse clima da alma, logo, logo, aquilo vai passar a ser espontâneo. Não diz ali o mesmo Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade? Se eu começar a tirar do meu bolso o recurso para a pessoa que ali está, eu não vou ser amanhã, não vai ser, se hoje é mecânico, amanhã não vai ser natural, amanhã não vai ser espontâneo. Então comece hoje mesmo. Quando chegar em casa, dê um abraço no filho, diga que você o ama e diga mais, que ele é o tesouro que a bondade celeste enviou ao teu coração para iluminar o teu dia. Diga ao teu papai e à tua mamãe que eles são muito importantes para ti, que eles são os anjos que nos socorrem a toda hora, a todo instante. Será que não chegou a hora de conversar? Será que não chegou a hora de dizer algo bom e positivo, sobretudo na intimidade doméstica? É lá na intimidade doméstica que nós não podemos ficar nessa questão de distância. Fique um tanto mais perto ali da pessoa que está perto. Até 10. Se for até 10, eu tenho que encerrar com algo que nós precisamos mudar. Eu posso perguntar aqui, há quantos anos vocês estão casados? Tem muitos casais aqui, não é?
Eu posso perguntar há muitos anos que esse está casado com aquela pessoa, né? Por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu já estou casado há mais de 40 anos. Meu Jesus amado, ele vai receber ali a nota do que deve ser feito para iluminar o coração da esposa, para alegrar a esposa, eu posso dizer. Então ele vai ouvir e depois você vai contar. A minha esposa, ela tinha saído. Ela foi até o hospital para minha filha e tal, e demorou um pouco. E como ela demorou um pouco, eu estava em casa. Eu estava em casa e eu não sabia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Era feriado, eu falei, meu Jesus amado. E quando eu cheguei à cozinha, tinha uma pilha, não sei se o nome é isso mesmo, de louças, eu acho que tinha 1 semana de louças. Tinha louça para todo lado. Louça aqui em cima, lá embaixo, de lá e tal. Eu olhei para aquele desastre, eu procurei na internet se tinha alguém para lavar aquilo lá, e eu não achei ninguém para lavar aquilo lá. Falei, meu Deus do céu, será que vai ser eu mesmo que vou ter que fazer isso? Olhei nas minhas mãos macias, sem qualquer problema. Eu vou ter que usar detergente, e se der alergia, vou ter que usar isso. Eu, com muito custo, eu disse, só hoje eu vou fazer isso. E eu fui lá só hoje e fiquei 2 horas lavando louça, ali, cuidando daqui, limpando ali, pondo ali, tal coisa. 2 horas de trabalho. E eu então sentei a cozinha, eu escutei quando abriu o portão. Eu falei, agora é o momento, agora é o instante. E quando a minha esposa chegou à porta, eu estava sentado. Eu quero só ver a reação. Alguém já deu uma viagem internacional para a esposa? Alguém já deu uma joia caríssima para a esposa? Alguém já deu um vestido, aquele vestido do shopping, o mais caro? Alguém já... Não. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso não pagaria de eu ouvir. Quando a minha esposa entrou, ela viu as louças todas lavadas, todas limpas, todas no lugar. Ela fez um sorriso que eu nunca vou esquecer. Ela deu aquele sorriso e disse, nossa! E abriu os braços e veio para o meu lado. Mas me deu um abraço que nesses 40 anos eu nunca recebi. Ela me deu um abraço, ela me deu um beijo. Eu não vou contar o resto porque depois ele pode... Mas eu vou dizer o que aconteceu para vocês amigos. Ela me deu um abraço, ela me deu um beijo. Ela me disse algumas palavras que eu não posso dizer. Mas um dia eu digo. Mas ela falou algo que eu posso dizer. Ela olhou para mim e disse, hoje eu vou fazer almôndegas e mafufo para você. Eu adoro mafufo. Acho fantástico. Então, homens do Cristo Consolador, lavem as louças para receber o abraço das esposas e receber o carinho daqueles que lá estão. Mas vocês, muito obrigado. Até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Boa noite. A música bíblica. Dele é a luz que orienta, dele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a
verdade que liberta, Ele é a vida que triunfa, Ele é a luz que orienta, Ele é a face que consola, Ele é a mensagem que pacifica, Ele é a força que movimenta, é a bênção que renova, Ele é o caminho que conduz, Ele é a verdade que liberta, Ele é a vida que triunfa.